connection. Como prometemos, estamos de volta com o nosso querido Pedro Andrade, que joga em todas as posições. Papai, mamãe, babá, jornalista, fotógrafo, influenciador, mestre de cerimônias, garoto propaganda de uma penca de produtos. E eterno Manhattazana. Eterno Manhattazana. Que bom estar com você aqui. Você já trocou fralda hoje? Deu mamadeira? Também já. Deixa eu pensar agora. Dormiu tranquilo? Que hora que você acordou? Minha filha Isabel é um espetáculo. Ela dormiu 11 horas, de 7 às 6. É normal isso? É super normal, graças a Deus. Não, mas já troquei fralda, já dei mamadeira. É fácil ser babá da Isabel porque eu faço tudo. E a sua babá? O quê? E a sua babá? Eu não tenho babá. Eu adoro a nossa babá, mas ela é uma muleta, porque eu falo, a gente quer estar sempre perto da Isabel e quando a gente não está trabalhando, a gente está em casa com ela. Eu trouxe ela aqui porque ela tem 4 meses e meio. Então... Eu ouvi dizer que você tem todas as qualidades e defeitos da mãe italiana e da mãe judia, é verdade ou não? Não, eu sou um pai de boa. Não, realmente... Você me contou que foi quem leva até a Isabel até para a praça? Você, a babá, você leva ela para a praça? Eu sou o único pai na praça. São assim, 30 babás e eu. Eu vou virar o prefeito ali do West Village com a Isabel. Mas qualquer pergunta que eu tenha, eu já ligo para elas. Não, mas foi uma transformação gigantesca na minha vida e eu estou muito feliz. Não era o que você esperava? Não era o que eu esperava. É interessante isso, porque muitos dos medos que eu tinha, eu não tenho mais, e muitas das ansiedades que eu tinha, eu não tenho mais, mas mudou minha vida de um jeito que foi muito inesperado. Eu não imaginava que eu fosse ter tanto entusiasmo e tanto frescor quanto eu tenho hoje. Eu acho que a vida que eu levava, eu sabia navegar ela durante décadas e décadas. E aí, quando nasceu a Isabel, meio que nasceu um outro lado meu também. E eu estou gostando de aprender tanta coisa nova, de crescer com ela também. O que é complicado é que, assim, emocionalmente, você não é pai. Ainda não. Ainda não. Pois é, mas vocês devem entender o que eu estou querendo dizer. As emoções, elas são intensificadas, né? Então, assim, se eu tenho hoje em dia um susto, é quase um ataque de pânico. Mas se eu tenho um momento, assim, delicioso com a minha filha, é uma explosão, assim, de alegria que há muitos anos eu não sentia. Então, Foi fácil aprender a trocar fralda, porque eu tive 3 filhos, de 2, 1 ano, e nunca me educaram numa fralda. Nunca te educaram. Você nunca pediu para aprender, né? Não, eu queria aprender. Desculpa, nunca me ensinaram. Nunca me ensinaram. Agora pode aprender com o fraldão, já que não aprendeu fraldão. Você sabe que isso é mais informação do que vocês precisam, mas eu sou curioso e eu gosto de aprender. Eu adoro trocar fralda. Agora, eu e o Ben somos 2 homens, ele com irmãos, eu tenho um irmão. E aí nasce ela, né, aquela bebê frágil, os primeiros 6 dias de vida dela, a barriga de aluguel mora no Havaí, os primeiros 6 dias a gente não teve ajuda nenhuma, foi desesperador. E a primeira babá dela, que é uma santa, para mim, ela não era só babá da Isabel, mas ela foi uma professora pra gente. Então eu aprendi a lidar com cólica, com noite mal dormida, com como fazer mamadeira. É um papo muito besta esse, mas para mim... Essa era a babá cara? Todas são caras. Para os meus padrões, todas são caras. Não tem preço com uma filipina cuidando da sua filha. Eu não quero te contar. Diogo, vai comprometer a carreira dele. Você não está entendendo. Vamos pular essa pergunta. Não há preço sindical. Não. São alguns milhares de dólares. Quantas cuecas você tem que vender para pagar? Quantas campanhas? Muitas. Mas, cara, é muito louco, porque em Nova York você tem muita gente que trabalha, que não tem como ficar em casa cuidando do bebê. E você tem muitas babás filipinas, jamaicanas, algumas brasileiras, e é uma baita estratégia, porque elas vêm para cá, elas ganham em dólar,
e voltam para casa depois com uma fortuna, né? Se você for levar em consideração o câmbio e tal. Mas é absolutamente merecido, é um trabalho que é dificílimo. E digo mais, existe essa ilusão de que ser babá é uma coisa fácil. Né? Qualquer mulher vira e fala assim, eu já tive 2 filhos, então eu sei cuidar de uma criança. E não é o caso. É uma arte você ser babá. Só teve babá. Isso é para você dizer que você só teve babá ruim. Por isso que eu sou mal educado, assim. Não, que as babás que você contratou são boas? São. Deixa elas quietas, Lucas. Mas se são boas, por que você trocou tantas vezes? Não, eu tive uma por 3 meses. Aí depois rolou uma dança das cadeiras, que eu não achei a pessoa certa, mas eu tô com uma ótima agora. Essa dos 3 meses, ela te convidou para você ficar na ilha dela? Ela não tem uma ilha? Ela tem uma ilha nas Filipinas. E a atual é filipina também? Também é filipina. Claro, são as melhores do mundo. São as melhores do mundo. Aqui existe essa... Pena que minha sogra não está mais presente, senão eu emprestava a minha sogra. Ilha comprada com teu dinheiro. Exatamente. Uma das praias foi. Tem várias praias na ilha. Olha aqui, eu perguntei se você já vendeu muita cueca, porque você vende uma opção de coisas, não sei se você já vendeu cueca, já? Não, ainda não. Porque ontem eu vi uma entrevista muito boa do Jeremy Allen. Do The Bear, o ator. The Bear. E ele tem uma foto dele vendendo cueca. Calvin Klein, Igualzinho a sua. Ah, imagina. Eu vou botar no ar. Vai botar... Só a posição é diferente. Vou botar a foto dele, com as gomas todas no peito, e a sua também. Mas, Lucas, aquilo ali foi antes da gravidez. Depois... Mas ele não tem babá filipina. Não, ele não vai ter babá filipina. Não. Imagina. Deixa minhas campanhas. Mas então, se você faz várias campanhas, você faz campanha de quais produtos? Não de tudo. Não, eu tenho muito orgulho dessa curadoria que eu fiz. Eu acho que os produtos, as marcas com as quais eu trabalho, elas são muito coerentes. Eu sempre fui, para mim, né, eu sempre fui muito criterioso na hora de escolher essas marcas. Eu acho que elas conversam entre si. Eu tenho o meu público que busca um mundo que eu construí, eu acho que essas marcas se identificam com esse mundo. Né? Então... Muito bom. O cara quer trocar uma bola com você, acha que eu estou falando muito. Você já fala tagalo? Posso conversar em tagalo? A Isabel fala, né? A Isabel fala português, inglês e tagalo. Escuta, ela tem o day job, night job, mas você precisa de um job para sustentar a Isabel. O que você está fazendo profissionalmente e como isso é vinculado com a Isabel? O meu maior projeto agora é totalmente vinculado com a Isabel. É um programa sobre diferentes estruturas familiares pelo mundo e o fio condutor dessa jornada, dessa exploração, dessa experiência é a minha história pessoal, o que é uma realidade absolutamente inusitada para mim. Eu propositalmente sempre vivi uma vida muito... discreta, privada, não uma vida escondida de maneira alguma, mas conscientemente eu sempre escolhi que a minha carreira girasse em torno do meu trabalho, não da minha vida pessoal. Mas essa experiência foi uma experiência tão transformadora e eu acho que tão rica, não só emocionalmente para mim, mas eu acho que, modéstia à parte, antropologicamente falando, quando você fala de barriga de aluguel, quando você fala de estruturas familiares, que eu acho que seria um desperdício eu não usar essa minha realidade, essa minha verdade, para falar com alguma propriedade sobre isso. Eu acho que o nosso mundo ele é dividido em 2 grupos, um grupo que acredita que a solução de todos os nossos problemas é a tradicional família conservadora, e um outro grupo que acredita em outras possibilidades. Então eu meio que vou explorar todas essas possibilidades e os gatilhos, não é um reality show, mas os motivos pelos quais eu estou indo em busca da realidade da adoção na Coreia do Sul, por exemplo, ou poligamia aqui ou ali, isso tudo nasce da minha experiência pessoal. Agora, é interessante ser tão aberto e tão vulnerável na frente das câmeras. Você compartilha a sua história pessoal? Totalmente. Então... E você falou em crianças na Coreia do Sul, casamentos de patriarcais.
E o que mais? Eu não posso... Isso é seriados de 1 hora? Não, é um seriado de 8 episódios para HBO Max. Eu estou fazendo com a Producing Partners, Gustavo Nasser, que um time espetacular com quem eu já trabalhei no passado. Era o mesmo time do Anthony Bourdain? Não. Eu trabalhei com eles no Pedro pelo Mundo, trabalhei com eles no Anão na Amazon, trabalhei com eles em alguns projetos já. Mas a gente tem essa dança de viajar e essa exploração emocional, e a gente se conhece muito, assim como a gente se conhece aqui, então existe uma abertura, né, para a gente explorar isso tudo que eu senti. Agora, a minha realidade, a barriga de aluguel, vem com uma série de estigmas, né? Muita gente torce o nariz para essa realidade e por um motivo compreensível. Durante décadas no século passado, as pessoas associavam barriga de aluguel a uma mulher miserável, desesperada, no Nepal, né, parindo uma criança atrás da outra por não ter outras escolhas. E talvez por isso 95% do mundo não permita essa... Inclusive o Papa. O Papa falou que o que eu faço é tráfico humano, né? Foi barrado aqui na Itália, né? E a Giorgia Meloni, se eu morasse na Itália, hoje em dia, eu possivelmente teria que pagar mais de 1 milhão de euros se eu decidisse fazer o que eu fiz, e ela está querendo tornar isso caso de prisão, passar 5 anos na cadeia, meu nome ou do Ben nunca estariam na certidão de nascimento. E o pior é isso, que ela não aceita o registro, né? O registro das crianças na certidão. Não, e a criança que nasceu fora da Itália, pelo menos é o que ela promete, nunca será italiana, né? Ela sempre vai ser vista como de nenhum tipo. São essas restrições malucas. Eu fiquei meio decepcionado com você, porque quando escolheu a barriga de aluguel, não pensou no Caio, que tem a barriga mais cômoda, mais espaçosa, que você conhece. Mas eu não poder, como diz o Pedro, há o estigma que são pessoas miseráveis. Eu sou uma pessoa miserável, eu jamais teria condições socioeconômicas, psicológicas de ter esse papel. Isabel ia nascer num triplex. Esses são meus amigos. Ô, Diogo, agora se tem mais... Você quer continuar a sua conversa? Não, eu gostaria que o Pedro explicasse justamente um pouquinho desse estigma e dessa impossibilidade de... Foi muito complicado para você? Como é que esse mecanismo nos Estados Unidos funciona? Tem uma empresa? Como é que funciona esse troço? É uma ótima pergunta. Como eu falei, eu diria que 95% dos países não permitem barriga de aluguel. A Ucrânia era um grande centro de barriga de aluguel, por motivos óbvios não é mais, mas talvez por isso tantas pessoas, mundo afora, venham para os Estados Unidos em busca disso. Os motivos pelos quais alguém procura uma barriga de aluguel variam, né? Não são só casais gays, são mulheres inférteis, são pessoas que passaram por quimioterapia, enfim, há uma série de motivos. E os motivos pelos quais uma mulher decide ser barriga de aluguel também variam, né? Algumas têm prazer na gravidez, outras têm um tio que é gay, outras acreditam que todo mundo tem direito a ter uma família, mas o que eu acho que é interessante, o que eu acho que é importante dizer é que exatamente por ser tão raro o mundo afora, aqui nos Estados Unidos, tudo é muito regulamentado, as leis são muito claras para proteger essas mulheres e para proteger os pais também, né? Existe essa ilusão, essa campanha de desinformação, que eu já vi inclusive no Joe Rogan, que é o podcast mais popular dos Estados Unidos. Ele tem uma fala em que ele diz: eu conheço algumas pessoas que a barriga de aluguel mudou de ideia e ficou com o filho alheio. Isso é um absurdo, não funciona assim, até porque a barriga de aluguel não tem elo genético com o pai. A Whitney, minha barriga de aluguel, que é E que eu saiba, por lei, a mulher que serve de barriga de aluguel não é a doadora de óvulo. Não é. Existe uma separação completa para que as mulheres, nenhuma das mulheres do processo possa reivindicar a criança, não é assim? Exatamente. E só respondendo rapidamente, eu dei uma resposta longa, mas é difícil resumir porque são várias etapas. Agora, não é um processo fácil, porque hoje em dia é difícil para uma mulher conseguir ser barriga de aluguel. Menos de 2% das mulheres que querem ser barriga de aluguel não conseguem, porque tem que passar por 3
testes psicológicos, tem que provar que é independente financeiramente, tem um emprego, já passou por 2 gestações bem-sucedidas, é casada. Então não é qualquer mulher que precisa de uma grana que vai conseguir ser barriga de aluguel. E exatamente por isso não são muitas mulheres, mas tem muita gente querendo uma barriga de aluguel. Então é difícil, você entra numa fila, não é um processo barato, mas... Quanto está custando uma barriga hoje? Depende. Depende da agência que você escolhe, depende de uma série de fatores. Se você, por exemplo, um casal cuja mulher não pode engravidar, mas ela tem o próprio óvulo, né? Vai ser mais barato porque você não tem que pagar a doadora de óvulos. Então, pode ir desde $50 mil até $350 mil. Eu acho que está mais perto de 300 do que 50 na Ucrânia. Essa eu sabia porque eu encontrei um casal brasileiro muito feliz, por sinal, o casal, com um bebê no colo, que tinha sido um negócio bem feito, maravilhoso lá na Ucrânia. Eu sei que esse programa vai chocar muita gente, porque eu acho que ninguém imagina a minha barriga de aluguel, eu tenho uma gratidão eterna por ela, mas e merece cada centavo e cada expressão de amor, porque minha vida não seria como é sem ela, mas acho que vai chocar muita gente. Você mandou foto dela, não mandou pra gente? Posso mandar. Então, o quão eloquente ela é, o quanto a família dela apoia ela, o quão resolvida e interessante ela é, sabe? Então, eu acho que isso é importante para que esse estigma meio que seja diluído. E Pedro, eu suponho que você tenha considerado a hipótese de adoção também, né? Como é que como é que passa aí? Você descartou? Considerei, não descartei, ainda penso. Eu acho que quando eu recuperar as noites de sono que eu estou perdendo agora, eu vou poder pensar em outra criança. Irmão fez bem. Irmão e irmã sempre fazem bem. Sim, e é uma coisa que a gente pensou muito nisso, e o Ben tem irmãos, eu tenho irmão, e eu sempre quis que ela tivesse também, mas uma coisa de cada vez. A gente pensou em adoção, eu acho que também há uma falsa ideia de que adotar uma criança é uma coisa fácil, é uma coisa simples, é uma coisa rápida, e não é. É um processo que também é cheio de altos e baixos, e incertezas e doloroso, e eu acho, polêmico o que eu vou dizer agora, mas eu realmente acredito nisso. Eu acho que a adoção é um gesto espetacular, e eu considero, e pensei, e continuo pensando, mas a nossa sociedade meio que coloca isso no lombo de muito casal gay. Vou explicar, né? Por que viram e falam assim, você é um casal gay, por que você não adotou? Quando, na verdade, o casal não gay também pode adotar, né? Então, eu não estou falando que isso seja uma coisa boa ou ruim, mas é claro que eu pensei, é claro que foi uma opção, eu ainda penso, tenho vários amigos que adotaram crianças que são tão amadas quanto a Isabel é amada por mim. Obviamente, no meu caso, são 2 homens, então geneticamente ela é ligada somente a um, e ela é filha da gente, igual. Então, eu acho que cada família... Geneticamente é ligada a um? A qual de vocês? É uma pergunta indiscreta. Tá bom, então passo. Deixa passar. Eu tenho perguntas sensíveis também. Por favor, manda. A gente sabe que Nova York é uma cidade, em geral, com a mentalidade bem aberta, multicultural, mas de qualquer forma, pensando de uma forma mais ampla, ainda é um modelo de estrutura familiar ainda novo. Você entende que, de alguma forma, isso é algo que te preocupa? A jornada ainda está começando, mas você já foi, de alguma forma, questionado, criticado, ou sentiu situações que foram embaraçosas? E como você vê isso também na perspectiva com os anos passando, né? Porque ela vai crescer e etc. Claro. Ela sempre... Na escolinha é normal, várias crianças vão ter pai e mãe, e ela vai falar, né, eu tenho meus 2 pais. Sim. Claro, eu acho que a gente tem o privilégio de morar, como você falou, em Nova York. Eu olho em volta no meu prédio, na minha vizinhança, e é absolutamente comum, né? Quando você vai lá no lugar que você falou que tem as babás e tal, ninguém... que ali tá só você, não, né? Mas... E eu, sem querer tornar o programa numa análise, eu acho que o tabu, o peso da notícia, ela vem muito de como a gente fala, né? Se eu chego numa festa e eu falo, esse aqui é meu marido, esse aqui é minha filha, a fofoca acabou ali,
né? Agora, se eu fico, você não fala nada. Se eu fico, né, tentando esconder ou tentando evitar o assunto, aquilo vira uma nuvem no parquinho entre as babás. E não existe muito isso. Mas quando você tem um filho, pelo menos no meu caso, né, você se dá conta muito rapidamente que você nunca mais vai ser sua própria prioridade. Então, o que acontecer comigo, dane-se. Mas eu concordo, é claro que eu penso, o que ela vai responder? Mas a gente vive num... Pedro, não vai responder, vai tirar de letra, imagina. Não, eu sei. E a gente não tem lá em casa essa coisa de a cegonha trouxe ou inventar uma história. Ela vai saber exatamente como ela veio ao mundo. E ela tem o que eu acho que é fundamental, ela tem o nosso apoio, vai ter a educação que a gente vai dar para ela e o amor que a gente vai dar para ela. Mas é claro que se eu morasse, né, num subúrbio, em Wyoming, em Montana, isso seria... Na Itália. Na Itália. Você tá fudido. A Itália não tem jeito nenhum. Não, no norte da Flórida. Teria problemas legais, mas não teria problema nenhum de tolerância a esse tipo de coisa, de jeito nenhum. Você está indo para o estado do Caio? Que loucura é essa, cara? Então, a minha pergunta era essa. Eu sei que vai ter a pergunta da Sil. Primeiro, você já estragou meu quiz, não estragou a pergunta. Primeiro, de qualquer jeito, marmelada para o espectador. Por que só você... Ele ligou para todo mundo e falou, todo mundo vem de camisa branca. Você não veio por quê? Porque eu sou de aluguel. Eu sou rebelde. Escuta. Qual o melhor estado para criar criança nos Estados Unidos? Finge que você não ouviu o Lucas estragar minha. Eu vou falar a minha opinião, é Nova York. Era minha também, mas o Caio disse que é Massachusetts. Massachusetts. Agora é o seguinte, é o nosso drama. Você tem muitos laços com a Flórida. Sim. Eu vou mudar para a Flórida. Sim. We are very sorry. We are not. Eu e minha mulher não estamos só. Sentimos muito. Bem, o programa não é sobre nem... Você faz uma bobagem dessa. O programa é sobre o Pedro, não é sobre você, nem João. Você moraria na Flórida? Nem por um cacete. Não. Você virou agora a porta-voz. Não, eu já pensei, eu já morei na Flórida e já pensei em morar na Flórida. Sendo muito sincero, principalmente pela questão do imposto, né? Eu pago mais imposto estadual de Nova York do que imposto federal. Você ia ter 4 babás lá. Sim, e 4 quartos, em vez de 2. Mas não, eu imagino, falar uma pieguice, mas vocês sabem, Nova York vive em mim, antes de eu viver em Nova York, para mim sair dessa cidade seria uma agressão, mas... Chegou aqui carregando gelo. Acho mais fácil eu me mudar para São Paulo. Com essa cidade. Mais fácil eu me mudar para São Paulo. Mas é uma boa escolha. Tem um lado bom em tudo. Se ele vai fazer o programa da Flórida, de tempo em tempo eu posso vir aqui e ficar na cadeira dele. Já as ordens, a cadeira dele. Hoje Hoje ele está na cadeira da Sil. Mas eu achei que eu queria ficar perto de você, então eu falei, não, deixa ele perto de mim aqui. Mas a Sil deixou uma pergunta para você que nós vamos rodar agora. Tá bom. E você é sobre a sua... Sobre Maiorca. Maiorca, porque ela está em Maiorca. Pedro, que bom ter você aqui com a gente, estou super feliz. Entre uma pergunta e outra aqui no programa, eu vim dar um pulinho nesse lugar feio. Estou aqui em Maiorca, na frente dessa praia linda, e quero aproveitar do seu conhecimento de mundo e bom gosto e perguntar o que eu não posso perder aqui. O que você me recomenda, Pedro? Sil, não tem como não aproveitar a Maiorca. Maiorca é uma delícia. Se você olhar, né, no mapa, fica assim, perto do norte da África, perto da Itália, perto do sul da França. Miró era apaixonado por Maiorca, você sabia disso? Picasso, Matisse, todos eram apaixonados. E tem essa coisa, essa gastronomia espanhola. Eu não vou há algum tempo, mas há um problema, né? Os cruzeiros, né? Então, o Diogo conhece bem, quando ancora aquele cruzeiro com 3.000 pessoas, você nada contra os cruzeiros ou os turistas, mas eu, se fosse você, iria para uma antiga aldeia de pescadores, que eu tive um almoço inesquecível lá, chamada Pronto Petro. E é um espetáculo. Se você for, me manda uma foto. Boa viagem. E obrigado por me emprestar sua cadeira hoje. Não, essa é minha cadeira. Eu que sei. Cadeira de aluguel. Olha, muito obrigado pela companhia, querido Pedro. Você bom demais estar aqui. Maravilha. E nós vamos deixar vocês com
uma matéria da Sil sobre a Broadway, que era uma coisa que você sabia fazer muito bem e ela está fazendo muito bem. Muito obrigado, até a próxima. Até a próxima. Eu te vejo na segunda no nosso jantar. Foi lindo, né? Boas surpresas foram a Stereophonic ganhar como melhor peça e o The Outsiders como melhor musical, que concorreu em 12 categorias, bateu um recorde. Eles são dois shows que não trazem toda aquela grandiosidade que a gente está acostumada na Broadway, sabe? Aquela coisa, cenários maravilhosos, incríveis, com muita produção, mas compensam com a história e a excelência dos artistas, interpretando, cantando, dançando, tudo muito lindo, muito bem feito, muito técnico. Outra surpresa boa e que também está entre os melhores momentos foi justamente esse revival de um musical, que é o Merrily We Roll Along, que em 1981 ele foi um completo fracasso. E agora ele foi um sucesso. Ele teve várias nomeações e não só a peça ganhou, mas também os atores. O Jonathan Groff como melhor ator em um musical e o Daniel Radcliffe como melhor ator coadjuvante. Os discursos dos dois foram lindos e foram emocionantes também, uma homenagem. Deve ter sido muito legal ter feito esse revival, né? Com essa responsabilidade de trazer essa peça já conhecida e tendo sido um fracasso, elevar essa categoria de sucesso e premiada, né? E eu também amei a performance do Eddie Redmayne e o elenco do Cabaré. Achei muito bacana.